Aí, o mais lindo de tudo é que eu acho que, apesar disso tudo, que a gente printa nas nossas células, a gente pode reprintar, recriar. Como? Esse é o lado mais Como sensacional de como tudo. seria esse desafio? Como seria? Olha, tem um livro, assim, ele explica muito bem. Assim, quase todas as técnicas que a gente explicando também, a terapia que eu atendo, ela é ligada com a parte energética. É diferente um pouco da psicologia que analisa as emoções e tudo. Ela é integrativa, tá? E todas elas, em todos os estudos que tem hoje, mostram que o nosso pensamento molda a nossa realidade. Ah, então se eu pensar que eu vou ser rica agora, eu vou ser rica. Pode ser, mas você precisa acreditar e entender o que essa riqueza significa para você. Então, assim, tem várias coisas que a gente repete sem perceber. Como mudar? É uma questão assim. A gente estava falando do real, vem esse insight em mim. Hoje tudo é muito, assim, tipo, virtual, né? O real mesmo, que é você parar, sentir seu corpo, exige paciência. E ninguém tem, porque tá todo mundo assim, E aí, o ó. que Né? acontece? Mas nós Acelerado, né? estamos o tempo todo acelerados. Então, o que acontece? Se nós somos uma soma de tudo que a gente pensa, do que a gente vive, do que a gente vê, se a gente passa o tempo inteiro vendo várias coisas, vivendo várias coisas, o que isso desencadeia em nós? Aceleramento mental e tudo mais. E você fica repetindo tudo aquilo que você está vendo. Como mudar isso? Começa a ter o hábito, porque você só muda quando você cria hábito de fazer coisas diferentes. E aí, nesse livro que eu estou lendo agora, ele explica muito bem, muito cientificamente, porque ele é cientista. E ele tenta explicar para as pessoas de uma forma que elas possam entender e acreditar que aquilo resolve. Então, ele mostra ali. Você tem um pensamento, eu tô com preguiça. Eu não sou bom bastante. O que seu cérebro faz? O nosso cérebro, ele é um repositor de informações. Ele recebe todas as informações que a gente coloca nele. Então, se você entra naquilo, cada pensamento, sentimento, nossa, ele tem uma frequência, igual o rádio. Ele tem uma frequência, então você pensa aquilo, você fica repetindo e fica mandando para sua célula. Então você fica criando aquilo o tempo inteiro. Você já viu quando você quer comprar um carro, alguma coisa que você só vê aquele carro? É incrível. Quando a gente Verdade. cria uma crença dentro da gente, isso é difícil. Ou isso é assim. Os homens são assados. O mundo é assim. Você só vai ver situações que reforçam aquilo que você acredita. Então, você fixou a sua mente naquela realidade. Aí você acha que é coincidência, Imagina né? se várias pessoas acreditassem também que o mundo pode ser bom. Nossa, Já não viram a tava força melhor. quando a gente vai num show que tem um agrupamento de pessoas, todo mundo torcendo por um time, todo mundo querendo escutar aquela música, todo mundo falando de Deus. O tanto que é forte. Quantas curas Uma que mesma acontecem? energia, né? Porque tá todo mundo Na mesma na frequência. mesma frequência. Então, como que a gente vai mudar? Seja a mudança que a gente deseja no mundo. E aí, comece a prestar atenção nos seus pensamentos. É muito difícil, não é É o fácil. domínio, E né? aí eu cancelo, porque até um amigo meu que ele brinca, né? Você não fala que é difícil, você faz. Porque senão você vai criar outra de Outra nova barreira, né? realidade. Que é o difícil. Soraya, é só pensamento, tem várias coisas, tem que ter a questão das doenças, tudo tem, mas isso tudo é criado a partir de hábitos que a gente vai criando ao longo do tempo. O nosso corpo, ele não adoece de uma hora para outra. A gente não cria uma doença de uma hora para outra. São hábitos. Hábito. Então, comece a pensar coisas boas para você. Tô com preguiça. Igual a gente estava falando no começo. E se eu não tivesse isso para fazer? Entendeu? Então, assim, são exercícios. O que é a primeira coisa que você faz quando acorda? Nem precisa me falar, mas assim, se for pegar o telefone, para de pegar o telefone. Senta, olha o sol nascer. Começa a criar momentos diferentes e fala assim, tem uma pergunta que é tão linda, de uma das técnicas que eu faço,
Que gloriosas e grandiosas aventuras eu posso viver hoje? Ai, o coração Por que tá que eu aberto. posso esperar viver uma aventura boa, uma felicidade, o dia que eu for viajar? Todo Só o dia. dia que eu ganhar, a gente for vencedor numa ação. Todo dia eu posso. Eu tava vendo um vídeo, até postei. Eu falei assim, ai, que bom, eu pensei igual as crianças. Eles perguntam assim, com quem você jantaria? Nossa, Se aquele você vídeo me pudesse escolher impactou. qualquer pessoa no mundo, com quem você jantaria? E os adultos estão lá, eu jantaria com fulano, só Celebridades. celebridade. Todo mundo só pensa em pessoa famosa, né? Sim. Sim. E aí, as crianças. Chegam as crianças, são os filhos daqueles pais que estão sendo entrevistados. Eu jantaria com a minha família, com meu pai, com a minha mãe. E eu pensei a mesma coisa, porque para mim, sentar e jantar com alguém, eu preciso estar plenamente em paz comigo mesmo. Não que eu não quisesse conhecer uma celebridade, é claro. Tem várias pessoas que eu admiro na minha vida, mas para eu sentar, conversar e me abrir, eu preciso sentir liberdade, que eu tô em paz, que eu posso ser eu. E a mesa, Entendeu? né? É Então, um assim, momento na sagrado mesa. Então, a mesa demais. eu penso como sagrado. Então, quantas coisas que a gente coloca como grande demais. E aí, ontem eu recebi um vídeo também falando, assim, da questão dos presentes, né? Que a gente, quando o filho é pequeno, que a gente dá o presente, às vezes ele gosta da caixa. Muitas vezes, a maioria das vezes. Eu Porque achei muito engraçado o isso. presente, ele só tem graça por quê? Teria surpresa do que vem? Não, eu acho que é porque... De abrir O que que aquilo? vale a pena, assim? O É que um- que são os momentos que você lembra da sua vida que te deixam feliz? São as grandes coisas ou as pequenas coisas que você compartilhou Na com verdade, as são os pessoas? momentos, não são os objetos. Então, são os Sim, momentos. sim, os Então, o brinquedo, ele só tem graça se for compartilhado. Uhum. Se eu for uma grande artista e ninguém escutar a minha música, que sentido que tem? Nenhum. Não tem sentido nenhum. O brinquedo só tem graça se o pai e a mãe estiver lá. Igual uma criança falou pro pai dele, não, eu poderia abrir mão de todos os brinquedos que você me deu pela sua presença. Outro vídeo que me marcou muito foi ela que me mostrou. Era até um pessoal asiático, né? O pai e a criança no balcão da cozinha e o pai só mexendo no celular como se estivesse resolvendo problemas. Aí o filho vai crescendo e o pai não observa. E aí ele envelhece e o adulto, né? A criança continua mexendo e ele lá meio assim, tipo assim, oh, eu tô aqui. Então, tipo assim, esses momentos, quando eles não são compartilhados e vividos, isso toca na pessoa, né? E a gente não observa o valor que isso tem pro outro. Aí a gente volta naquela pergunta que você me falou, da consciência. A consciência, ela só vem com a plena presença. Por isso que tem todas essas técnicas que você vai lendo e vai vendo assim, pô, trabalha meditação, trabalha... Por que que é isso? Pra gente ocidental é muito difícil. Só de falar essa palavra, tem hora que a gente já faz assim, né? Meditar. É porque tem que parar e olhar pra Se ele. você não conseguir meditar, ficar parado lá, porque nós não fomos treinados para isso, para começar, a gente nem senta no chão. Os japoneses, eles sentam no chão. A gente nem põe o pé, né? A gente no nem põe chão. o pé. Então, assim, não é isso. É o estado da presença. Eu estou aqui conversando com vocês agora. Eu estou presente com vocês nesse momento. Eu não estou pensando o que eu tenho que fazer daqui 2 horas, daqui 3 horas. Tem uma psicóloga que ela escreveu um livro que chama A Maternidade e o Encontro com a Sombra. Ela fala para os pais o seguinte: vocês só precisam ficar 20 minutos com seus filhos. Aí ela fala que todo mundo olha assim e fala, que absurdo. 20 minutos eu fico o dia inteiro com o meu filho. Ah, Não, de você não corpo, fica né? 20 minutos com seu filho. Você cuida da casa, se você tiver que cuidar, você trabalha, você faz um monte de coisas. Eu quero que você fique 20 minutos sentado com seu filho e faz olhando ele, conversando com ele. Só isso. O quanto a gente está presente nas coisas que nós estamos fazendo. O Está quanto que a gente presente de sabe que fato, muitas né? vezes aquela escolha, aquilo não está reverberando com a gente, mas a gente escolhe porque é o melhor
Ah, porque é o que todo mundo quer. Ah, porque é o que todo mundo espera da gente, né? E aí eu acho que isso que vai trazendo pra gente, que é o que você perguntou assim, como que a gente vai superando as coisas que você escolhe o peso que você quer dar para cada coisa e como que você quer viver aquilo. Se não tem como você mudar, não tem como. Você já percebeu que não. Então faz alguma coisa para aquilo ser menos pior. Sim. Não tem Depende outra de você. história. Não A tem escolha é outro jeito. nossa, né? É a sua escolha. E quando você, por exemplo, passou essa questão sua familiar, quando seus pais se separaram, teve toda aquela crise, questão de trabalho e tudo mais, isso chegou a afetar a sua vida de alguma forma? Você falou que isso tudo te fez desanimar, né, na questão da sonhos. profissão, dos sonhos e tudo mais. Mas como que você resignificou tudo isso? Durante Você um olhou para tempo, toda essa dor e mudou? eu acho que eu vivi igual o meu sonho de criança, como se eu estivesse na Lua. Eu não estava no planeta Terra. Tanto que os meus parentes, meus primos, se um dia eles verem isso aqui, eles vão lembrar. Eles falavam que eu vivia no mundo da Lua. Eu era totalmente desconectada com as coisas. Tipo, tá bom assim, tá desse jeito. Ah, tem que trabalhar, então eu faço. Eu não tinha um. Porque eu acho que foi a forma que eu encontrei de me desligar, de não ver aquilo, aquelas coisas que estavam acontecendo. Tava se auto-enganando. E aí, de como a alguma minha irmã é forma. muito também determinada e muito mãezona de tomar conta de tudo, ela tomava conta de mim também. Em que sentido que eu tô te falando, assim, como que essas coisas afetaram, que você Sim. perguntou? Eu não sabia se eu acreditava ou não em relacionamento, se eu acreditava ou não em mim, se eu gostava ou não de mim. Eu Isso já quis até não querer viver. te fez não ter sonho de Me família? fez querer não ter sonho de família, que eu pensava assim, eu ia em casamento. Eu já contei isso pra você, né? Casar pra quê, gente? Pra daqui um dia tá todo mundo brigando, pra tá separando. Porque foi muita coisa Sim. ligada com, infelizmente, com a experiência que a gente teve. Só que aí eu Experiência comecei assim, negativa. quando eu descobri os cursos, que foi uma psicóloga que falou pra mim pra ir pra Universidade da Paz e tal, aí eu comecei a fazer essas coisas. E eu comecei a descobrir que a forma como a gente via as coisas fazia o mundo da gente mudar. Sim. E realmente, por mais que fosse difícil. Aí eu comecei assim, tinha um amigo meu, eu acho que às vezes eles nem sabem disso, é um casal, eu gosto muito dos dois, assim, do jeito deles, da forma que eles são. Falei, eu vou começar a olhar para pessoas que são felizes. E esse despertar foi E sozinha, no acreditar, caso. fazendo terapia também, né? Sim. De acreditar que existem pessoas felizes, eu vou parar de olhar para quem é infeliz. Por isso que o ambiente que a gente vive, né? Ele é Aí eu muito comecei a ver, importante. e aí eu Ambiente não tinha define, aquela né? coisa, por exemplo, muitas vezes eu saía, tava todo mundo de casal e eu tava sozinha. E aí a gente tem aquela coisa, aquele filme Comer, Rezar e Amar, ele fala muito sobre isso, Se a gente da Julia Roberts. assistir, né? Tem uma cena que ela tá e aí ela começa a agradecer dela estar com aquelas pessoas. Ai, que bom, assim, tipo, de eu compartilhar esses momentos. Porque no final é a gente com a gente mesmo. E aí eu fazia isso. E eu já cheguei também, eu já contei pra você que às vezes eu ficava em casa, eu imaginava como se eu não sabia como que ele era, o meu marido, mas eu imaginava ele chegando, eu imaginava minha filha me chamando, tem dia que a minha filha me chama do Igual. meu jeito. E Sério? eu sentia aquilo dentro do meu coração, como se fosse verdade, assim. Quando eu comecei a acreditar que eu podia Sim. pensar nisso, Criar. que podia... E aí começou a mudar, Essa questão entendeu? de ser a gente com a gente mesmo. Quando meu pai faleceu, primeiro meu avô materno faleceu em 2012 e meu pai faleceu em 2015. Aí um dia numa conversa, eu tava assim, um pouco chateada, né? Soraya falou assim, tá, sua mãe casou, sua avó casou e elas estão como hoje? Porque o casamento não é sinônimo que você vai morrer junto com aquela pessoa. A pessoa, ela morre e você continua. Você com você mesmo. Exato. E aí é o grande ponto, né? Enquanto a gente coloca a felicidade da gente em coisas externas, é bom ter conquistas? É muito bom. É ótimo a gente sonhar com a coisa e concretizar.
né? É Sim. bom a gente, assim, querer ter uma pessoa do lado, não querer ficar sozinho. Mas a gente precisa ser feliz com a gente também. Tá completo primeiro, né? Ai, assim, completamente todos, mas precisa ter algum lugar que você tem paz de você com você mesmo e você, mais nada. Não é do lugar que você tá. Às vezes a gente tá na melhor viagem do mundo, que todo mundo sonha, mas se você Não não tá em estiver em paz. paz, Tu não aproveita. não faz sentido. Mas Não é o que você falou, faz. né? Tipo, eu vou esperar eu fazer uma viagem pra isso acontecer. Eu Eu tenho senti vivido, eu assim. tenho Ó, vivido isso eu tenho falado com a pessoa e aí sei que a gente estava conversando e foi justamente em relação a isso, né? A gente falando, eu falei, quando a gente fizer tal viagem, aí eu falei, por que tem que esperar viagem para isso acontecer, para isso se realizar? Por que não hoje? Por que não agora, né? isso. E E a é vida é justamente agora, né? isso, é. Você Não fica tem outra esperando, hora. porque viagem. Não, não precisa disso, Eu né? sei que é forte a frase, tipo, eu não sei se eu vou estar viva amanhã, mas eu acho que a gente Sim. fala isso muito mecanicamente. É. Total. Aí, se a gente tivesse consciência dessa frase de verdade, a gente A gente parava de Porque dar que podia- pito e tem ficar vivo. relatos de pessoas que recebem diagnóstico de doenças terminais e que elas mudam a vida. Porque elas voltam a entender isso que a gente está falando, que é consciência. Tipo, a minha vida é essa agora, nesse momento. O que, que vai acontecer depois? Tem várias teorias, mas essa, desse modelo, desse formato, com essas pessoas, é só agora. E se tá ruim daquele jeito, muda, porque se você não mudar, não importa se você tá aqui, se você morreu, tá? Vai continuar ruim. Porque é você que tá ruim, entendeu? Não é o mundo. A gente tem muito, verdade. o mundo é assim, o mundo é... No meu caso, né, assim, tipo, o direito é isso, direito é aquilo. Por exemplo, o que que me deixa triste? Eu posso ser a melhor advogada do mundo para fazer um divórcio, mas eu não vou salvar a vida daquelas pessoas. O juiz pode decidir tudo aquilo do jeito que você queria. Só que só eles têm o poder de melhorar o relacionamento deles em relação à criança, em relação à separação. E a gente tem a errada tendência, como advogado, de querer pegar o cliente e falar, não, eu vou te Confia, salvar e é. vou resolver tudo na sua vida. E não é assim. Pode ir lá, ficar lindinha a sentença, determinar do jeito que você queria para pagar pensão e tal. Mas só que pode acontecer da situação financeira da pessoa mudar. Pode acontecer do menino adoecer e você vai ter que conversar. Pode acontecer tanta coisa. Então a consciência tem que vir das partes. Até antes de casar. Que é uma Eu falo coisa pra que a Vanessa gente que eu tenho muita busca vontade muito, de né? que as pessoas entendam que elas precisam pensar, não é só de como vai fazer quando separar, mas é antes de casar. Como que vocês vão lidar com o relacionamento? É difícil pensar nisso, que na hora que você tá apaixonado, a pessoa não quer perguntar disso. Aí você Eu não age quero pela falar sobre não, se emoção. você acha pela emoção, pelo medo de perder a pessoa, por tudo. E Mas aí o no final das buraco. contas, você tá vendo que lá na frente vai acontecer um monte de coisa. Perceba o quanto relacionamentos abusivos geram separações abusivas. O quanto a pessoa que mais se doou, ela acaba saindo Sem prejudicada. nada, praticamente. Mesmo que a lei garanta. Você pode até conseguir equilibrar um pouco a balança. Mas a coisa também, ela é consciência. Não é só o processo em si. Por que que a terceira pessoa que tá ali julgando, Pra ser imparcial, né? Deveria ser, pelo menos, né? ele é imparcial, mas até demais, porque ele consegue ver o que está escrito. Ele não consegue ver mais. Ele não sabe da realidade Por do mais que você fato leve de os quem tá melhores ali. testemunhos, melhores, tu não consegue a realidade do fato, a verdade nua, crua. Só aquelas pessoas sabem. E aqui no final das contas, né? Tem uma pergunta muito interessante. Quando alguém procura a gente, que eles falam assim, como você se imagina daqui 10 anos com essa pessoa? Ou como você se imagina daqui 10 anos sem essa pessoa? É uma pergunta que tem que ser feita. Tem. Tem. Porque a nossa Aí isso realidade, tudo ela leva não- para o que a gente está conversando, né? Que é a questão de consciência. O quanto a gente está consciente da gente, das nossas escolhas. E isso é presença, não tem outro lugar.
Não tem como ir para outro lugar.